Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui perdido no meio da minha coleção, porque a ideia é justamente fazer isso, falar um pouco sobre colecionismo, e para abrir essa sessão eu escolhi um personagem que eu particularmente gosto muito, que é o Dylan Dog. O Dylan Dog, para quem não conhece, ele foi criado em 1986 na Itália pelo Tiziano Sclavi e é publicado até hoje pela Bonelli. Aqui no Brasil, ele vem publicado desde 1991, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, ao mesmo tempo que ele é conhecido no meio dos quadrinhos, ele não é tão conhecido no meio dos quadrinhos, porque ele veio pulando de editoras, teve alguns períodos sem publicação aqui no Brasil, mas ainda hoje ele sai nas nossas bancas, entre aspas, né? Nas nossas livrarias, nos nossos sites de venda, vamos colocar dessa forma. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre a publicação dele no Brasil, eu vou me perder em alguns momentos, eu já aviso, tá? Mas eu vou me achar, e se eu não me achar, deixa aí nos comentários, porque quem sabe não rola até uma parte 2 desse vídeo, pode ser interessante. Mas enfim, aqui no Brasil ele começou em 1991, na editora Record. A Record até hoje é um dos maiores grupos editoriais no Brasil, por favor não confundir com Rede Record, que não são do mesmo grupo, tá? E a Record já estava apostando desde 1989, ele mais ou menos, nos quadrinhos muito forte, por conta do Zagor, que era um dos carros-chefes deles. E aí eles foram, né, a partir daquele momento, apostando em outros personagens. Algumas das publicações deles, até mesmo dentro da Bonelli, pra gente ficar nesse universo, foram o Mr. No, também foi um lançamento deles, e o Martin Mister, que até hoje é o meu favorito, tá? O Martin, gosto de chamá-lo assim, que acho legal, só eu mesmo, mas tudo bem. O Martin, voltarei a ele, tá? Ele vai aparecer nesse mundinho do Dylan. E por fim o Nick Ryder, o policial da Bonelli. Eu pretendo falar sobre esses personagens em algum outro momento, tá? Me cobre, se você gostar desse vídeo, me cobre que eu volto a falar sobre eles. Mas hoje a ideia é falar sobre o Dylan. Então ele começa em publicação aqui em 91. E ele não vai durar tantas edições assim, eu vou sempre deixar aqui num boxezinho dizendo quantos números e de quando a quando durou cada coleção, porque aí eu não decorei de cabeça, tá? Desculpa, gente. Mas só para falar um pouquinho de quem é o Dylan, né? O Dylan Dog, ele é uma espécie de um bom vivant ali, mas ele é o detetive do pesadelo, é um bom vivant bem característico do horror. As histórias ali, elas vão permear esse universo de terror, de monstros, de criaturas, mas também o terror real, né? Apesar de eu falar desse terror, tá? Entenda assim, não é aquela coisa explícita, é uma coisa bem sutil, a forma como as histórias de horror, de terror acontecem no Dylan Dog, como ele se insere naquela história, é sempre de uma forma muito bem pensada, não só pelo Sclavi, que foi o criador, mas também outros autores que foram passando por ele ao longo dos anos. E ele tem um parceiro, que é muito característico, entra a foto dele aqui, editor, por favor, que é o Grosso. O Grosso, ele é um personagem que ele é baseado num dos membros de um grupo de irmãos comediantes ali do primeira metade do século XX, que eram os irmãos Marx, e ele tem a mesma característica que ele tinha nos cinemas, que é fazer piadas que vamos colocar assim, não são de gosto de todo mundo, né? São sempre umas piadas pra dar uma desconcentração ali na situação, e mas tem umas piadas muito boas. Se você souber se combinar contigo esse humor do Grosso, gente, pra mim ele é perfeito nas colocações dele, e dá uma quebrada também às vezes nas histórias, né? Pra não ficar só aquele ar de seriedade que o terror ele traz, né? Mas não é um terrir, tá, gente? Que é aquela coisa de buscar, que às vezes você ri com o terror. Não chega a ser esse ponto. É bem sutil mesmo, é muito bem escrito, vale bastante a pena conhecer. Mas entrando um pouco nas questões das publicações aqui no Brasil, então a Record vai lançar essa primeira coleção, e vai ter até um especial, que é esse aqui, o Incubus, que ele tem até um ar meio, tipo, parece uma arte meio independente, é bonito, muito bem feito, tá? Mas depois dessas publicações, dessa coleção e desse especial aqui, a Record vai parar com a publicação do Tex, porque aí vem a questão do período financeiro, da inflação, e afetou muito o grupo Record, e eles tiveram que parar de publicar os Bonellis. E o personagem vai dar uma sumidinha rápida, e aí ele vai voltar em 93, ele volta nesse especial aqui, da editora Globo, Fumetti, o melhor dos quadrinhos italianos, que a ideia era apresentar a Globo, tá? Para quem não sabe, ela vinha desde de quando ela chamava RGE, ela publica o Tex, que é o grande carro-chefe, como eu já citei anteriormente, e ela lança esse especial aqui como uma forma de apresentar os outros personagens do grupo Bonelli. Então você vai ter histórias curtas
do Nathan Ever, do Mr. No, do Nick Hyder, o Martinho, né, o Dylan e o do próprio Tex. E a ideia era mais ou menos isso, entendeu? Dar uma apresentada nos personagens, talvez, imagino, quem sabe também, se fizesse sucesso, trazer a publicação desses personagens. Mas ficou nesse especial aqui, é uma pena, mas o especial vale muito a pena, até acho fácil de encontrar, tá? Em sebo, dá uma pesquisada, acho que vale bastante a pena, saiu em 93. Depois disso, o personagem vai entrar num grande ato, e aí a gente vai ficar um bom tempo, né, sem ter o material do personagem aqui no Brasil, e ele vai ser retomado numa onda, e é sempre ondas, tá, gente? Vocês vão perceber isso. Ele vem voltar a ser publicado numa onda da Conrad Editora, que eles começaram a publicar os mangás aqui no Brasil, de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, e eles acabam lançando, só para mostrar um pouco a diferença, esse aqui, tá, que saiu essa publicação da Record, ele era no formato italiano, que a gente chama aqui no Brasil, que é o formato original das histórias. A Conrad, quando eles começam a publicar, eles vão lançar no formato dos mangás que eles estavam lançando na época, tá? Porque a ideia era talvez até pegar o mesmo público, eram histórias P&B, né, o mesmo formatinho, uma capa meio brilhante, e não pegou, né? Foi uma coleção que durou 6 números. As histórias, elas foram escolhidas pelo próprio Tiziano Sclavi para uma coleção que saiu também nos Estados Unidos, e por conta disso tem as capas. Essas capas dessa coleção são do Mike Mignola, que é o criador do Hellboy, mas são capas específicas para essa coleção, tá? Porque normalmente, assim, quando a gente pega e fala das capas italianas, elas têm sempre um grande artista que está envolvido por aquelas capas. Então, por exemplo, no caso do Dylan Dog na Itália, o primeiro capista foi o Claudio Villa, que também é o criador do visual do personagem. O Claudio Villa, ele depois vira um grande desenhista do Tex, e ele acaba saindo do personagem, e quem assume é o Angelo Stano, que curiosamente foi o desenhista da número 1 do Dylan Dog, e quando a gente pega e fala do Dylan Dog, a questão do visual dele, a gente acaba sempre ligando mais ao Angelo Stano. Vou mostrar um pouquinho da arte dele aqui, porque o que aconteceu? O número 2 dessa coleção da Conrad, ela publica justamente o número 1 do personagem, tá? Que é o Despertar dos Mortos-Vivos. E isso vai acontecer, deixa eu só mostrar a arte do Stano rapidinho, porque aí senão eu vou acabar esquecendo. Mas esse aqui é o Angelo Stano, tá? Uma arte dele que vai ficar muito característica, mas a capa é do Mike Mignola. Essa questão da gente entender que ela foi publicada, a número 1 do personagem foi publicada número 2 da coleção, isso vai acontecer em diversos momentos, e na verdade isso não afeta em nada. Por quê? Porque no caso da Bonelli, em geral, quando a gente pega e fala de Tex, Dylan, Martin Mister, a Julia, esses personagens, eles não precisam ser lidos, não existe uma questão assim, existe uma ordem, uma história cronológica, vamos colocar dessa forma, mas a ordem de leitura das publicações, ela não precisa ser cronológica. Você não precisa pegar o Dylan número 1 e ler em seguida o número 2, ler o número 3 nessa ordem. Você pode ler em qualquer ordem. Por quê? Porque são histórias que tem, na maior parte das vezes, tá? Só para deixar claro, um começo, um meio e um fim, tá? Então, qualquer publicação que você pegar do Dylan, na maior parte das vezes, vai ter isso. Você vai conseguir ler qualquer edição que você encontrar você encontrar nas bancas, se você quiser comprar no site, quiser comprar direto com as editoras, tá? Essas histórias você pode ler à vontade. Por quê? Porque elas já têm um começo, meio e fim. Então, fica à vontade para conhecer o personagem por qualquer edição que você encontrar, e eu aposto que você vai adorar, tá? Mas em geral isso foi feito para ser uma seleção de histórias. Então a ideia é que aqui no Brasil, como a gente não tem essa questão da ligação das bancas como tem na Itália, de publicar tudo, né, do personagem, então aqui acaba saindo dessa forma para a gente ter o que é o melhor do personagem. Mas isso vai ser mudado mais pra frente, a gente já vai chegar lá. Depois dessa coleção da Conrad, que só sai nessas 6 edições, quem assume o personagem é aqui, ó. É a Mythos, e aí vocês percebem uma coisa. A gente tinha, né, o formato italiano, que é o formato original. A gente já tem uma queda de tamanho com a Conrad. A gente vai ter uma queda ainda maior com a Mythos, tá? Porque eles vão lançar nesse formatinho aqui, que foi o que acabou funcionando bastante com eles, com o Tex. E assim, vou ser bem sincero, apesar de ser um papel jornal, tá? Uma capinha fina, um papel jornal, não desmerecem nada as histórias da Bonelli. Ao contrário, elas trazem a questão da raiz italiana, de serem histórias que, assim, não é que elas são descartáveis, não é que você não pode colecionar. Um colecionador vai colecionar, isso é óbvio, entendeu?
Mas é aquela que sim, é aquele tipo de história que você vai ler e já te agrada, você não precisa, você pode partir para outra, e é um material barato, e foi assim por muito tempo, e isso foi muito bom. Só que o que essa coleção da Mitos tem de peculiaridade? Eles começaram com o número 100 do personagem. Né? Lembra que eu falei que pula algumas histórias aqui no Brasil para escolher as melhores e tal? Então ela vai publicar a história que é a número 100 italiana. Por quê? Porque a edição número 100, ela responde a alguns dos questionamentos que se faz desde o número 1, tá? Eu não lembro agora, eu vou deixar anotado aqui, mas se você pegar as histórias que são escritas pelo Tiziano Sclavi e o Ângelo Stano, se não me engano são 4, 5 ou 6 histórias, agora eu não lembro de cabeça, elas têm uma ligação entre elas, né, de um começo, meio e fim ele maior, né, dentro do arco, e essa aqui vai fechar toda a trama dessa que eles fizeram juntos. Mas é bem legal. A diferença é que assim, existe uma coisa na Itália que normalmente o número 100, 200, né, os números centésimos, vamos colocar assim, elas são coloridas, e aqui no Brasil essa aqui vem P&B, então acaba um pouco prejudicando a arte na hora da publicação, mas nada que afete a sua leitura. A Mitos vai durar até o número 40, tá? Com essa história aqui, que é o Mistério no Tamisa. Eu tô mostrando várias coisas, gente, mas eu não tenho tudo do Dylan Dog, tá? Vai parecer, eu vou mostrar que tem bastante coisa, mas eu não tenho tudo que saiu dele. É que realmente é um personagem que eu gosto bastante. Essa história aqui, em especial, ela faz uma brincadeira em relação àquele filme, O Sétimo Selo. Não sei se vocês assistiram, mas também tem uma música inglesa bastante famosa, que é o London Bridge is Falling Down, que tem uma história dentro né, que liga a essa música e tal. É uma história muito legal e, a bem da verdade, vou ser bem sincero pra vocês, a minha primeira coleção do personagem foi essa aqui da Conrad, né? Foi a primeira com que eu tive contato com ele, que eu conheci. E abandonei durante bastante tempo, fui ler outras coisas, mas eu volto com essa aqui. E essa aqui, em especial, ela é muito boa, porque ela tem uma arte de um cara chamado Corrado Roy. Corrado Roy, gente, se vocês não conhecem a arte desse cara, procura, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo procurar. Depois disso, o Dylan vai dar outra sumida, tá? E ele vai voltar pela editora Lawrence, que vai lançar 3 edições como uma espécie de uma comemoração de 60 anos do personagem. E agora, peraí, me perdi, hein, gente? 30 anos do personagem, tá? Que foi comemorado no ano anterior. E agora é 30? Ih. Isso mesmo, são 3 edições para completar os 30. Desculpa, eu falei que ia me perder, hein? Enfim, aí a gente vai ter... Só que eles escolheram 3 épocas diferentes de publicações. Então a gente vai ter o Retorno ao Crepúsculo, que a primeira parte dessa história aqui tinha saído, se eu não me engano, na Record. A segunda história é o Mancha Solar, que é uma história muito boa, mas aí já é uma história mais à frente do personagem. E o Mater Morbi, que é uma espécie de, entre aspas, clássico moderno do personagem, porque é quando você vai ter um novo editor na Itália, que é o Roberto Recchioni, vai assumir o personagem, e ele traz uma nova roupagem a ele, dando uma mudança na trama, e eu não vou falar agora, porque aí vale a pena se você procurar, você vai descobrir, mas tem a ver com os coadjuvantes, vai dar uma mudada no status quo do personagem. Depois disso, vai vir a Mitos voltando com ele, né, logo em seguida, e a Mitos vai lançar uma série de publicações do personagem. Então a gente vai ter a série com histórias mais antigas, que aí vem pegando o que foi pulado ao longo dos anos de publicação do personagem. E tem histórias muito boas que tinham sido puladas e a gente nem sabia, olha só. Tem o que eles chamam de Dylan Dog Nova Série, que aí vai pegar essas mudanças do status quo do personagem em diante. Então a gente vai conhecer esse novo grupo de coadjuvantes ligados a ele, né, um novo vilão e tal. É bem interessante essa mudança de perspectiva dele. E vai lançar também esse Almanaque do Pesadelo número 1, que é de histórias curtas, que durou só um número. Mas tem histórias muito boas aqui, gente, tá? Se você encontrar, acho que vale bastante a pena. E a Mitos segue publicando o personagem até hoje, é bem legal, eles já tem bastante números. Aqui eu tenho, já passou dos 30 aqui, tá, gente? Eu tô meio perdido no que eu tenho aqui, mas eu tenho quase tudo do que eles lançaram. E não é porque eu tenho tudo, repito, não tenho tudo do personagem, hein? E já sai bastante coisa. Mas para fechar essa parte da Mitos, eles começaram a lançar mais recentemente essa coleção aqui, ó, que é o Dylan Dog Omnibus, que aí, lembra que eu falei da questão de cronologia, de você ler o número 1 seguido do número 2, blá blá? Aqui, se você quiser ler dessa forma, a Mitos começou a publicar assim, são edições mais gordinhas, vamos colocar assim, né, são bem grandinhas,
E elas reúnem 6 edições, então essa aqui é só uma história, né? Então você vê que é mais fininha. E aí ela publica 6 edições por edição, né? Então aqui tá do 1 ao 6 e aqui do 6 ao 12. Espero ter mostrado as capas certas. Então se você quer ler na ordem cronológica, agora é o momento, porque ele tá saindo assim agora aqui no Brasil, tá? Mas a mesma Mitos lançou alguns especiais, né? E é em capa dura. Então eles vão pegar desde algumas histórias com artistas clássicos, né, desse mundo bonelliano, como Carlo Ambrosini. Então vai ter essa história aqui, o Lágrimas de Pedra. A gente vai ter uma história do Dario Argento, que é um diretor famoso de cinema, que inclusive o Dario Argento foi um dos que o Tiziano Sclavi ele pegou como referência quando ele foi criar o personagem. E aqui tem uma história do próprio Dario Argento, escrita por ele. Uma história do próprio Tiziano Sclavi, com dinossauros. É muito divertida essa história. Divertida, vocês vão ler, não é tão legal assim. E o que que acontece? A Mitos, ela lançou em capa dura a republicação de Mater Morbi, que lembra que saiu pela Lawrence? Eles lançaram um formato maior em capa dura, na mesma coisa, né? Preto e branco, mesmo estilinho, mas maior, mais maior, né? Mas assim, comprei, por quê? Viciado é assim, gente. Viciado se compra, sai o formato compra também, né? Mas eles lançam também uma espécie de uma continuação que é o Mater Dolorosa. Mater Dolorosa é com a mesma vilã do Mater Morbi, só que aí, gente, é um colorido lindo. Não sei se vai dar pra ver aí, mas é um colorido lindo, lindo, lindo. E é uma história assim, terror pesado, tá? Pegaram pesado aqui e ficou bem legal. E eu não sei se eu tenho todas em capa dura da Mitos, tá? A ver, a pesquisar depois, mas as que eu tenho são essas. Quem também vem publicando histórias do personagem é a editora, é a Panini. Né? A Panini tem feito algumas seleções de histórias do personagem, como Killex. Lançou também o Planeta dos Mortos, que Planeta dos Mortos ele é como se fosse um universo alternativo do Dylan, que vai envolver mortos-vivos, como também teve a primeira história do Dylan também envolve mortos-vivos, mas de uma forma diferente, e vai criar como se fosse um universo alternativo que vai fazer ele inclusive voltar a trabalhar como, né, dentro da polícia, na investigação. E o Grosso tá de outra forma, mas sem spoilers, tá, gente? Vale a pena conhecer uma outra visão do personagem. E por fim, a Panini, e aí eu vou mostrar também que a Mitos também lançou alguns, tem vindo pro Brasil alguns crossovers do personagem. Então esse aqui é o Dylan com o Batman, tá? A DC que vem fazendo vários crossovers aí ao longo do globo com vários personagens. Mas a Mitos também lançou alguns crossovers com personagens do próprio universo da Bonelli, que é Morgan Lost, Dylan Dog, Morgan Lost e o Dhampir, tá? O Dylan Dog e o Dhampir. Tanto Morgan Lost quanto o Dhampir são publicados no Brasil pela editora 85. E se você não conhece, são histórias que valem bastante a pena procurar, tá? O Dhampir é sobre vampiros e o Morgan Lost é terror também, mas tem a ver com cinema. A forma como a HQ ela é feita ela é diferente por conta do olhar do personagem. Vale bastante a pena conhecer. E por fim, eu ia mostrar mas eu tenho que comentar outra coisa que eu esqueci. Falei, eu vou e volto e eu me esqueço e eu me perco. Um dos crossovers mais conhecidos do personagem é com o Martin Mister, tá? Como eles são contemporâneos dentro desse universo da Bonelli, eles protagonizaram 3 crossovers ao longo do período. O primeiro deles foi lançado pela Record aqui no Brasil. É o meu saquinho que tá furado, não é edição não, tá, gente? Então essa é a primeira história deles, Última Parada Pesadelo. A segunda história foi publicada no Brasil numa coleção que a Mitos fez, que lembra um pouco da Globo, que eu citei, de histórias curtas de personagens, né? Que foi Citex e os Aventureiros. Essa aqui é a última edição, que chama edição especial, porque eram 6, e como os 5 primeiros não venderam tanto assim, os 6 eles demoraram até um pouco para lançar depois, mas lançaram no formato tradicional deles na época, que era o formatinho. E a primeira história é justamente o Fim do Mundo, que é o segundo crossover dos 2 personagens. O terceiro, ele demorou alguns anos a mais aqui para sair no Brasil, ele saiu no ano passado aqui no Brasil, mas é porque ele também foi publicado bem depois, tá? O primeiro é de 90, o segundo é de 92, e o terceiro, que é este aqui, é de 2018. Também foi uma publicação da Mitos, tá? E se você gosta de crossovers, meus amigos, pega esse aqui. Embora a história não seja superior às demais, até porque as demais, lembrando, elas tinham participação direta dos criadores dos 2 personagens,
Essa daqui é com outro roteirista, mas se você gosta de crossovers, esse aqui é o mais divertido de todos, porque tem mais um personagem da Bonelli que está inserido nessa história e que faz ela ficar ainda melhor. É o Abismo do Mal, e eu não vou falar qual personagem que é, se você é fã da Bonelli. Se você não é fã da Bonelli, tá? Mas ainda assim eu não vou falar que personagem que é, você vai ter que descobrir sozinho. E só pra gente fechar por fim de fato mesmo agora aqui, eu separei, se você... Aí esse aqui você tem que ser muito fã do personagem, tá? Essa história aqui é Dylan Mouse, tá? Saiu primeiro aqui no Brasil pela editora Abril. Eu nem vou lembrar do ano, vou deixar aqui embaixo, né, como tudo. O Despertar dos Roedores Invasivos. Pode parecer uma história boba, tá? Lembrando que hoje, no ciclo de histórias da Disney, a Itália é quem mais produz o conteúdo, então por isso essa homenagem ao Dylan Dog por lá. Mas se você é fã do Dylan Dog, você vai reconhecer muito dessa história aqui. Por quê? Porque se você pegar, tem até página, dá pra você colocar página ao lado de página da primeira edição do Dylan Dog, foi reproduzido aqui de uma forma muito divertida. Tá, uma adaptação muito bem feita pela Itália. O desenho é lindo. De quem foi esse desenho aqui? Do Paulo Mottura. Caramba, é brilhante. E aí, saiu num formato maior ainda. Olha a diferença de tamanho. Esse aqui é o formatinho quentinha da Disney, né? Quando saiu pela editora Abril. Olha a diferença aqui, ó. Tá um palmo quase embaixo. Tá, só que aqui, nessa edição da Panini, ela reúne também... reinvenções da Disney ali para outros personagens da Bonelli. Então a gente tem o Bon Viller reproduzindo o Tex, e a gente tem o Ganso Never como Nathan Never. E, assim, na boa, Dylan Mouse já faz valer a pena isso aqui, tá? As outras são legais, é legal para quem gosta dos personagens, mas o do Dylan é muito melhor e faz valer a pena bastante esse encadernado. Eu acho que, assim, eu fechei tudo que pelo menos eu tenho do personagem aqui. Tem também, só pra gente... Olha só, já ia esquecendo, gente. Já ia esquecendo. O que acontece? Foi retomado aqui no Brasil um material que, assim, saiu pouquíssimos especiais do Dylan Dog. O que a gente tem até então é parte da revista mensal e alguns poucos especiais. Mesmo esses encapadura que eu mostrei, são edições, assim, que saíram na mensal, que foram reproduzidas num material mais bonitinho. Tá? Mas também tem outras linhas do Dylan Dog lá na Itália. E uma delas é o Dylan Dog Speciale, que a editora Lawrence, que foi a responsável por essa retomada do personagem no Brasil, eles resolveram lançar, né, num formatão bonito aqui, né? Tem duas histórias, mas tem também aqui no final a Enciclopédia do Medo, que aí é aquela, gente, é coisa de fã, entendeu? Porque aí vai ter referência aos personagens que a monstros, histórias, né, o que foi mencionado ali dentro desse universo do Dylan Dog, e é uma coisa pra quem realmente gosta do personagem. Não as histórias valem muito a pena ler por qualquer um, pra você mesmo que talvez possa não conhecer ele, vale a pena acompanhar. Mas a Enciclopédia do Medo é aquela coisa assim, pra quem realmente gosta. E a Lawrence também tá lançando outras edições especiais, né, dá pra dar uma olhada no Catarse deles. Vale a pena acompanhar a editora nas redes sociais, porque estão numa retomada bem interessante, né? Mas a Mitos e a Panini também seguem publicando. Eu acho que eu já falei bastante, eu espero ter falado... Eu espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo, que você passe a procurar o personagem, se não, pelo menos que tenha se divertido, mas... Que outros personagens você quer ouvir? Que personagem que você gosta? Diz aí nos comentários. Às vezes eu tenho aqui perdido na minha coleção alguma história dele e a gente pode trocar essa figurinha, né? Mas deixa aí nos comentários, deixa seu joinha. Eu fico por aqui por hoje e tchau!